Hoje eu vou falar aqui sobre o cálculo de deslocamentos, né, em estruturas, utilizando aqui um método mais geral, né, que é o princípio dos trabalhos virtuais, né, o PTV, o princípio aqui do trabalho virtual. Esse método, né, ele tem uma particularização, que quando a gente adota esse método utilizando uma força unitária, uma força igual a 1, né, o valor da força, ele é conhecido como o método da carga unitária, que é o que a gente vai usar aqui para a resolução, dos problemas aqui dos exercícios. No vídeo anterior, né, que eu mostrei o cálculo de deslocamentos utilizando o método do trabalho e energia, né, baseado aí no princípio da conservação da energia, fizemos aí um exemplo de cálculo de uma treliça. Entretanto, a gente viu que esse método ele é muito limitado, né, porque uma única força tem que estar agindo na estrutura e o deslocamento só pode ser calculado no ponto de aplicação dessa força e na direção dessa força. Então, por isso, a gente precisa de um método mais geral, né? Que permite o cálculo de deslocamentos em qualquer ponto da estrutura, em qualquer direção. E aí surge o princípio do trabalho virtual, né? O princípio dos trabalhos virtuais, né? Qual que é a ideia desse método? O conceito aqui de virtual é algo que é imaginário, né? Algo que não é real. Aí a gente vai desenvolver também esse método utilizando o conceito de trabalho, né? Que a gente viu aí no método anterior. Então, aqui a gente pode entender o trabalho virtual de duas formas. Nesse trabalho, vamos dizer assim, que não é real, ele pode ser entendido aqui de duas situações. O trabalho realizado por forças reais, mas aí no caso você considera que houve um deslocamento virtual, né, um deslocamento imaginário, ou o trabalho realizado por forças imaginárias, né, forças virtuais, durante um deslocamento real, que é esse tipo aqui que a gente vai utilizar aqui para o cálculo de deslocamentos, que nós queremos calcular deslocamentos reais. Para demonstrar o princípio do trabalho virtual, nós vamos considerar aqui um corpo qualquer, né, com essa forma aqui, parecendo uma batata, e esse elemento aqui, né, um corpo qualquer pode ser um elemento aí qualquer, né, esse elemento estrutural, ele tem esses vínculos que estão representados aqui como se fossem apoios de primeiro gênero, né, apoios móveis aqui, né, nesse ponto, três vínculos, ok? E aí está submetido aqui um carregamento qualquer também, representado aqui pelas forças P1, P2 e P3. Esse tracejado é a configuração deformada desse corpo. Então, ao aplicar essas cargas, P1, P2 e P3, esse corpo assumiu essa forma aqui. Tá vendo? Esse ponto deslocou aqui para a linha pontilhada, né? Esse outro ponto aqui também deslocou, né? E aqui também a gente observa aqui, né, que houve um deslocamento aqui nesse ponto aqui abaixo aqui da força, né? Então ele apresentou essa configuração aqui da linha pontilhada, é a nova posição aí dos pontos desse corpo deformável. Aqui internamente, né, aqui são as cargas externas que estão aplicadas nesse elemento estrutural, nesse corpo aqui. Internamente, a gente está analisando aqui um comprimento L desse elemento, né? E aí, a partir de quando ele sofreu aí a aplicação das forças, houve aqui nesse elemento aqui também, nessa parte que a gente está analisando, uma deformação aqui DL, né? Um deslocamento aqui DL internamente nesse elemento. E externamente, eu quero aqui calcular qual que é o deslocamento aqui nessa direção que está marcada aqui, ó, do ponto A. Então, meu objetivo aqui é, para esse corpo, com essas cargas que foram aplicadas, com este sistema de vínculos que está representado aqui, qual que é o deslocamento do ponto A. E aí eu vou, a partir disso, demonstrar a metodologia do PTV. Observe que para calcular isso aqui pelo método que a gente fez antes, que é o método da conservação
da energia, né, que utiliza o trabalho interno é igual ao trabalho externo, eu não consigo calcular porque ele fala que só tem que ter uma carga aplicada no elemento estrutural, no corpo, né, e essa carga tem que estar na direção do carregamento. Aqui tem mais de uma carga aplicada e não tem, e o ponto que eu quero calcular o deslocamento é um ponto qualquer aqui. Então, eu tenho que aplicar, no caso, o princípio do trabalho virtual. Aí, qual que são as premissas desse método, né? Ele exige que as cargas externas devem estar relacionadas com os esforços internos. Então, aqui vai aparecer internamente nesse corpo aqui esforços de um modo geral, né? Normais, esforços aí que dão flexão, né? Torção, esforço de cortante, né, que dá internamente cisalhamento, né, tensões cisalhantes aqui no corpo, são os 4 aí esforços gerais, né, de um modo geral. Então, os esforços internos devem satisfazer, perdão, as cargas externas, né, devem estar relacionadas com os esforços internos, ou seja, então aqui satisfaz as condições de equilíbrio. E os deslocamentos externos devem estar relacionados com as deformações internas, ou seja, satisfaz as condições de compatibilidade. As condições de equilíbrio, né, são aquelas que garantem o equilíbrio do corpo, né, que garantem aqui que o somatório de forças no plano, né, somatório de forças verticais é igual a zero, somatório de forças horizontais é igual a zero, e somatório de momentos de fletor é igual a zero, em relação a um ponto que também é igual a zero. As condições de compatibilidade ela garantem aqui a compatibilidade dos vínculos. Observem que na configuração deformada desse corpo, que é o pontilhado, todos os pontos que têm apoios, que são esses pontos aqui, ó, não houve deslocamento, né? Não houve deslocamento. É o mesmo ponto da configuração indeformada, né, é o mesmo ponto na configuração deformada, porque esse ponto não deslocou, uma vez que tem um vínculo aqui que restringe o deslocamento nesse corpo. Então, isso é manter a condição de compatibilidade, a compatibilidade aqui desse vínculo. Nesse vínculo que impede o deslocamento nesse sentido, e após aplicar as forças, ele continua aqui impedindo o deslocamento nesse sentido, nesse ponto não deslocou. Então, isso aqui que é manter as condições de compatibilidade. Agora, analisando isso mais a fundo, né, detalhando um pouco mais, né, então, as forças externas, P1, P2, P3, aqui, fez com que o ponto A sofresse esse deslocamento delta. E também provocou os esforços internos que eu falei, esforço normal, momento, cortante, né, momento fletor, né, torsor aqui no caso, que causou internamente os deslocamentos aqui nesse elemento, né? Eu não vou representar cada um deles, mas foram aqueles deslocamentos infinitesimais que no vídeo de princípio da conservação da energia eu falei de cada um deles. Aí eu quero calcular o deslocamento real, né? Delta aqui nesse ponto A. Aí não há nenhuma carga agindo em A na direção de delta. Então, eu não consigo fazer como se eu quisesse fazer o trabalho de uma força aqui, né, que produz esse deslocamento aqui na direção da força, né, que é o conceito de trabalho, né, força vezes deslocamento. Não existe essa força aqui no ponto A. Então, é por isso que o método se chama princípio do trabalho virtual, porque eu vou imaginar uma força agindo aqui no ponto A. Então, agora a gente já está aqui o mesmo corpo, né? Sem as forças externas, né? Porque eu estou pensando agora só nessa questão de calcular aqui o deslocamento do ponto A. Então, eu estou imaginando aqui uma força virtual, essa força não existe aqui no ponto A, tá? E na mesma direção de delta, né? Porque o conceito de trabalho é esse, né? Força vezes deslocamento na mesma direção da força. Então, apliquei essa carga virtual imaginária no ponto A, e essa força, essa carga virtual, né, ela vai produzir internamente aqui também esforços internos, né? Agora eu estou colocando aqui de letra minúscula. N, M, normal, né, momento, cortante e torsor, devido a essa carga imaginária que vai aparecer aqui no corpo. Os esforços que eu tinha colocado antes, né, que eu representei com a simbologia de com letra maiúscula,
eles estão relacionados com o carregamento externo, né? Os esforços internos estão relacionados com o P1, P2 e P3, né? Fazem internamente na estrutura normal, cortante, momento, fletor e torsor, que a gente representou com letras maiúsculas. Agora, nós estamos analisando esse corpo aqui como se existisse essa carga virtual aqui, P'. Aqui eu já coloquei que ela é uma carga virtual, né, igual a 1, porque, na verdade, esse método, quando a gente usa a força igual a 1, é o método da carga unitária, né, que se baseia no princípio do trabalho virtual. Mas vamos considerar aqui, independente do valor aqui da força, uma força qualquer, P', só na direção de delta, no ponto A. Aí, como que eu vou aplicar agora o princípio do trabalho virtual, né? O conceito de trabalho tem que ter força vezes deslocamentos, ok? Na direção da força. Então, eu vou fazer aplicar essa fórmula agora. Só que é como se fosse o trabalho externo vai ser igual ao trabalho interno. Só que a minha força relacionada ao deslocamento aqui externo, que é o delta que eu quero calcular, é a força virtual, que poderia estar escrito aqui P', mas eu já fiz aqui o valor de P', ele pode ser qualquer valor, ok? Aí eu já coloquei igual a 1. Por que o valor de P' pode ser qualquer valor? Porque na hora que eu for fazer aqui as cargas virtuais, né, é como se elas aparecessem aqui em função desse valor P'. Então, aqui acaba cancelando, independente do valor que você estiver usando. E a gente faz igual a 1 para facilitar os cálculos, né? Porque aparecem aqui, nessa parcela aqui da equação, vai aparecer aqui termos que são função do P'. Então, ele cancela. Aqui, então, nessa equação que relaciona aqui o trabalho externo, ela vai ser trabalho é força vezes a distância. Então, vai ser a força a força P', né, igual a 1, vezes a distância, que no caso, força vezes distância, eu falei errado, né? Na verdade, é força vezes deslocamento, ok? O deslocamento aqui, no caso, é o delta, que é um deslocamento real. Agora, o trabalho interno vai ser as cargas, os esforços internos vezes os deslocamentos na direção desses esforços internos. Só que esses deslocamentos agora é o do primeiro desenho desse corpo, né? É o DL, é o deslocamento real internamente no elemento. Então, aqui nessa parcela aqui está multiplicando forças virtuais, né, vezes deslocamento real. Aí do lado da direita já ficou ao contrário. Eu multiplico forças virtuais, só que internas, né, internamente, vezes deslocamentos reais internos. E agora eu vou generalizar essa equação, ok? Aqui observem que eu nem coloquei aqui P', né? Eu não coloquei 1, quer dizer, desculpa, eu coloquei genérico, P' qualquer. Aqui, então, a carga P' realiza trabalho interno, né? P' vezes delta. E as cargas internas, que são virtuais, né? Que não existem na estrutura, as tensões internas, vamos dizer assim, realizam trabalho interno I, né? Aí a gente aplica também aqui, né, a conservação da energia, que o trabalho externo é igual ao trabalho interno, só que o meu trabalho interno eu já, aqui nessa equação geral, já coloquei cada termo em função do esforço interno que ele produz, né? Normal, momento, o cisalhamento e aqui também o momento torsor, no caso. O valor de P aqui, ele é independente, né? Não é irrelevante. A gente adota, então, o P' com valor igual a 1. E, nesse caso, é um método conhecido como método da carga unitária. Da mesma forma que eu fiz a demonstração com uma força e calculando um deslocamento na direção dessa força, eu posso também fazer a mesma metodologia para calcular uma rotação. E aí eu teria um momento virtual concentrado nesse ponto aqui que está aplicado o momento, né? Então, esses termos aqui em minúsculos são
os deslocamentos internos, são os esforços internos no elemento que tem a força igual a 1, que vai ser o meu elemento virtual, o meu carregamento virtual. Os esforços que estão representados com letra maiúscula são os esforços internos no elemento com carregamento externo, com as cargas externas que produziram lá esse deslocamento real, delta, ok? E a análise em relação aos elementos estruturais que nós vamos calcular aqui ao longo aí do curso aqui, no caso Teoria das Estruturas 2, para análise de treliça só tem esforço normal, né? Só tem esforço de tração e compressão. Então, a equação simplifica para essa forma. Aqui, no caso, eu adotei P' igual a 1, né? O meu carregamento virtual é igual a 1, então sobrou só essa parcela, né? A integral, ela se transforma num somatório, porque o valor do esforço normal em cada barra da treliça é constante. Da mesma forma também, para vigas, né, conforme eu já até comentei no vídeo de princípio da conservação da energia, né, no caso de vigas, né, a parcela devida ao cisalhamento, ela é muito menor do que o valor que dá de deslocamento devido à parcela de momento fletor. Então, esse valor ele é desprezado, né, e porque quem contribui mesmo para o valor do deslocamento da estrutura vai ser o momento fletor. Aí a gente tem uma integral aqui para resolver a viga, que seria o integral do momento. O momento na viga, a equação do momento na viga, ela varia em função de x, né? Então, eu não posso tirar esses termos para fora da integral, igual eu fiz no treliças. Então, aqui eu tenho que resolver a integral, porque a gente sabe, uma viga que tiver carga distribuída vai ter uma equação de momento de segunda ordem, né? Quadrado, uma parábola. Então, eu não posso, eu tenho que resolver essa integral dessa equação. E aí, para facilitar isso aqui, a gente já tem tabelas que auxiliam a gente na resolução dessa integral, porque senão eu teria que escrever a equação do momento duas vezes. Para a minha estrutura com carregamento real, né, o carregamento aplicado, e para a estrutura com uma força igual a 1, eu teria que escrever a equação do momento para uma viga com uma força igual a 1 ou com um momento concentrado igual a 1. Então, a gente tem integrais aqui para facilitar resolver essa equação.